Toda vez que eu pergunto para alguém se a pessoa conhece Stan Winston, é normal as pessoas ficarem com uma cara de interrogação assim, Stan quem? E, ao mesmo tempo que isso é meio incrível, é também aceitável, porque a maior arte de Stan Winston era se esconder por trás de suas criações e seus personagens. Então a gente resolveu fazer esse vídeo para te contar um pouco mais sobre esse ícone, que é uma das, ou talvez a maior inspiração que a gente tem aqui no estúdio. Você vai ficar impressionado, porque eu tenho certeza que alguma ou várias das obras dele impactou a sua vida. Quer apostar? Mesmo de repente você não ligando o nome à pessoa, você provavelmente conhece as criações de Stan Winston. Aliás, sem essas criações seria impossível que alguns filmes alcançassem o nível de realidade e envolvimento que tiveram. O próprio Stan Winston sempre disse que ele não criava efeitos especiais, ele criava personagens. E que personagens são esses? Bom, sabe os dinossauros de Parque dos Dinossauros? Aquele androide, aquele robô por dentro do Arnold Schwarzenegger no filme Exterminador do Futuro? Predador, Alien, a armadura do primeiro filme do Homem de Ferro. Jovem, tem coisa. Mas vamos começar do começo. Winston nasceu em 7 de abril de 1946 em Arlington, Virgínia, e ele se formou na escola secundária Washington Lee em 1964. Depois estudou pintura e escultura na Universidade de Virgínia, em Charlottesville, e se formou em 68. No ano seguinte, em 1969, Winston se mudou para Hollywood. Ele estava em busca de um sonho, ele queria ser ator de cinema. Só que não era uma busca tão fácil, você não consegue simplesmente bater ali na porta de um estúdio e falar, eu queria atuar. E de repente alguém te responde, não, opa, muito bem, a gente começou a filmar Titanic bem agora, e a gente precisava de uma pessoa para poder ficar ali na frente do barco com a atriz. Claro que isso não acontece, né? A falta de opção, a dificuldade por trabalho fez com que o Winston arrumasse um emprego como estagiário de maquiagem nos estúdios Disney. Em 1972, 3 anos depois de Winston ter chegado em Hollywood, ele conseguiu criar a empresa dele, a Stan Winston Studios. E ele ganhou um prêmio Emmy por um trabalho que ele fez para um filme de televisão chamado Gárgulas. A partir daí as coisas começaram a acontecer e os próximos 7 anos ele começou a receber indicações para prêmio, começou a ser reconhecido. 10 anos depois, em 1982, foi quando ele recebeu a primeira indicação para o Oscar. Isso foi uma coisa muito grandiosa para ele, foi para um projeto chamado Heartbeats. Mas o que fez ele se destacar mesmo em Hollywood foi o trabalho que ele fez no filme chamado The Thing, onde tem muito, mas muito efeito de maquiagem com umas criaturas. É um filme de alienígena que as pessoas vão se transformando, tem um monte de coisa acontecendo ali na cena e toda aquela parte de efeito, toda aquela elaboração foram os estúdios Stan Winston que fizeram. Mas foi a partir do momento que ele se associou com o então iniciante diretor James Cameron que a coisa começou a acontecer. Stan Winston foi o responsável por dar vida ao androide de O Exterminador do Futuro, dirigido por James Cameron. Ali todo o trabalho de criação, a responsabilidade para poder fazer aquilo funcionar na tela foi do estúdio. Então, desde a maquiagem em Arnold Schwarzenegger, onde tinha que parecer que um pedaço da máquina estava aparecendo ali no rosto, até mesmo a criação de várias próteses da cabeça de Arnold Schwarzenegger com vários danos, eles tiveram que recriar. Durante o filme, o dano ia aumentando no rosto do ator. Então eles tinham que ter uma cabeça com um pouquinho de dano, outra com um pouco mais, outra com um pouco mais. Isso com uma fidelidade muito grande em relação ao ator para poder enganar. A parceria de James Cameron e Stan Winston deu tão certo que eles voltaram a trabalhar num projeto mais audacioso ainda, Aliens. Os estúdios Stan Winston foram responsáveis por poder articular muito mais o personagem, porque ele já existia do filme Alien, o Oitavo Passageiro. Então essa seria uma sequência. Então ele articulou muito mais o boneco e sim, criou nada mais nada menos do que a gigantesca Rainha Alien. Um boneco animatrônico de 3,5 metros de altura que brilhou na tela e rendeu para Stan Winston nada mais, nada menos que o primeiro Oscar da vida dele em 1985, o ano que eu nasci. Eu estava aprendendo a chorar e esse homem já estava ganhando o Oscar.
speaking for us all, including Dennis Gotak and Brian Johnson, and the entire effects team, we'd like to thank the members of Motion Picture Academy, our producer, Gail Ann Hurd, and most of all, the creative genius responsible for it all, Jim Cameron. Thank you, Jim. No ano seguinte foi a vez de Predador. Sim, Stan Winston também fez o Predador. Na verdade, ele foi socorrer um amigo. Foi uma história curiosa porque inicialmente o Predador não era essa criatura que a gente conhece até hoje. Era um bicho que parecia um lagarto com cabeça de lagosta, uma coisa meio esquisita. Até interessante, mas não funcionava como fantasia. Então as pessoas não conseguiam criar uma fantasia que fosse funcional para a criatura sair correndo no meio da selva, que era um lugar perigoso, tal, enfim. Tiveram que desistir daquele visual, daquele monstro, e o filme teve que parar durante um tempo. O filme só voltou a rodar quando Arnold Schwarzenegger, que era amigo de Stan Winston desde que eles gravaram o primeiro Exterminador do Futuro, foi convidado para poder fazer parte da produção. Só que nesse momento o Stan Winston estava lotado, estava com a agenda lotada. Parece familiar? Sabe quando a gente fica um tempo sem serviço e de repente quando fecha tudo? Não acontece só com você, jovem, acontece nas melhores famílias. Nessa época, Stan Winston estava super ocupado, com a agenda dele completamente lotada. Ele estava voltado para um projeto chamado Deu a Louca nos Monstros, você provavelmente já ouviu falar, e um filme de terror chamado Pumpkinhead. Esse filme era o filme que ele estava estreando como diretor de cinema. Era um projeto muito especial que estava consumindo muito ele. E você imagina, no meio disso tudo, no meio dessa pressão toda, ele topou fazer o Predador. E não foi tranquilo não, ele teve só 6 semanas. Imagina você fazer um projeto do zero em 6 semanas. Mas ele acreditava no projeto e estava socorrendo um amigo. Mais tarde, em 1990, ele trabalhou no clássico Edward Mãos de Tesoura, com Johnny Depp. Esse filme rendeu indicação ao Oscar, mas ele receberia esse prêmio dobrado no ano seguinte, porque ele fez uma participação muito espetacular no filme Exterminador do Futuro 2, O Dia do Julgamento. E a gente sabe que a prática leva à perfeição. Todos esses trabalhos foram preparando ele para o próximo passo que o cinema até então nunca tinha feito tão bem, que era unificar bonecos robotizados com animação por computador, no filme Parque dos Dinossauros. Jovem, o que falar dos dinossauros de Parque dos Dinossauros? Cara, como esse filme mexeu comigo. Eu adoro dinossauro e ver aquelas criaturas parecendo viva na tela era algo fantástico, mas tão fantástico quanto ver aquilo era ver como foram feitos aqueles robôs, aqueles animatrônicos piscando o olho, mexendo a boca, tudo funcionando perfeitinho. Era uma baita de uma produção. E se você imagina que tudo acontece fluido em Hollywood ou nessas produções gigantes, não se engana não. Eles tiveram uma baita de uma dor de cabeça, principalmente com o animatrônico do Tiranossauro Rex, porque por causa das cenas de chuva ficava molhando o equipamento, então começava a dar pau. A produtora chegou a fazer alguns relatos que o pessoal se assustava, porque imagina, equipe toda lá no set, almoçando tal, no intervalo, daqui a pouco o dinossauro ganhava vida sozinho, começava a se mexer ali. E a gente está falando de um equipamento gigantesco que tem a possibilidade de matar alguém. Então assim, toda vez que você faz um projeto que dá problema, isso é uma grande oportunidade de você aprender. E não é balela não, porque quem tem isso na veia sempre vai estar condenado a esse tipo de problema. Imagina que a hora que você estiver resolvendo um trabalho, um projeto de maneira bem fluida, você tende a dar o próximo passo. Então você sempre vai estar resolvendo novos problemas. É algo comum de quem gosta de dar o próximo passo. Era o caso de Stan Winston. Já assistiu AI, Inteligência Artificial? Adivinha quem fez os bonecos? Aí teve uma curiosidade meio que chata. Em 2004, quando fizeram o filme Alien vs Predador,
não chamaram ele para poder participar dos efeitos especiais e retrabalhar ali no projeto. Cara, isso foi um baque, ele ficou bem chateado porque você acaba se envolvendo ali de maneira emocional com o projeto. Ele mesmo fez uma declaração dizendo assim, poxa, essas criações são como se fossem meu filho. E a gente já cansou de ouvir as pessoas falando assim, poxa, não dão valor para minha arte, não dão valor para o meu trabalho. Jovem, isso acontece em qualquer lugar, mas a vida tem que seguir. A gente chega então em 2008, onde a equipe de Stan Winston desenvolve a primeira armadura do Homem de Ferro, do filme do Homem de Ferro. Na verdade, todo aquele processo ali de tirar molde do corpo do ator, de fazer um traje que funcione na tela, que consiga atuar ali, ficou sobre a incumbência do nosso mestre, que infelizmente, em 15 de julho de 2008, faleceu na casa dele em Malibu, na Califórnia. Stan Winston ele veio sofrendo durante 7 anos de mieloma múltiplo, que é um tipo de câncer. O porta-voz da família disse que ele faleceu serenamente, em casa, rodeado da família. Stan Winston deixou a esposa, 2 filhos e um legado que vai ecoar por gerações. Lembra que a gente falou lá no começo do vídeo que o sonho dele era ser ator? Essa é a icônica história da pessoa que mirou na lua e acertou as estrelas. Jovem, já parou para pensar que você pode estar no caminho de algo muito maior enquanto você persegue seus sonhos e nem imagina? Então começa ou continua. Dá a chance da sua história acontecer, porque com certeza você não vai ser o único a se beneficiar disso, mas todos aqueles que tiverem contato de maneira direta ou indireta com a sua obra. Pelo vídeo de hoje é isso, espero que você tenha gostado, espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, posta aqui que a gente vai estar respondendo. Se gostou do material, não esquece de compartilhar com quem você acha que tem interesse nesse tipo de conteúdo. Só para lembrar, toda segunda-feira às 8 horas da noite a gente tem aula aqui no canal, 100% gratuito e a gente se vê no próximo treinamento. Valeu!